Fala pessoal, começando mais uma aula, dessa vez retenção do ISS no Simples Nacional, artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006. Não confunda a Lei Complementar 123 de 2006, essa é a lei do Simples Nacional, o Estatuto da Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, lei do Simples, com a Lei Complementar 116, que é a lei do ISS que a gente está estudando, tá? Aqui, a base da gente agora vai ser a Lei Complementar 123 de 2006, artigo 21, que fala sobre a questão da retenção no Simples Nacional. E a gente vai estar vendo primeiro na ótica do simples prestador, simples prestando um serviço. Então vamos lá. Na ótica do simples prestador, a retenção na fonte de ISS das microempresas ou de empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no artigo 3 da Lei Complementar número 116 de 2003 e deverá observar as seguintes normas, ou seja, o que está lá, o que a gente estudou da questão da retenção, do local de pagamento e etc., deve ser aplicado aqui no Simples Nacional. Não tem nenhuma lei nova. A lei é a lei do Simples, tá? Ou melhor, a lei da retenção é a que a gente está estudando e serve para o Simples Nacional também. Então, a empresa do Simples Nacional deve ter o ISS retido. Sim, com base em quê? Na legislação que a gente está estudando, Lei Complementar 116, tá bom? Então vamos lá. O que é que diz? Inciso 1. A alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá à alíquota efetiva de ISS a que a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeito no mês anterior da prestação. Se retém ISS do Simples Nacional. Eu prestando um serviço sujeito à retenção, deve-se reter do Simples Nacional com que alíquota? A alíquota que estiver sujeita no mês anterior. Pessoal, a gente viu que a alíquota do ISS começa em 2 e vai até 5. Aí, pessoal, nesse universo aqui, nesse meio aqui, é uma infinidade de possibilidades. 2,5, 2,7, 2,8, 3 e assim sucessivamente. Então, estudante de retenção, especialista em retenção, está assessorando uma empresa do Simples Nacional? Quanto, lá no extrato do DAS tem como você ver isso rápido. No mês anterior, exemplo, a gente está em fevereiro, exemplo, em janeiro, quanto no extrato do DAS era a alíquota de ISS? Era 2,5%? Então coloca que a retenção vai ser em 2,5%. Está aqui. Deverá ser informado no documento fiscal e corresponderá à alíquota efetiva de ISS a que a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior. Pessoal, deverá ser informada no documento fiscal. Informa no documento fiscal, coloca lá bonitinho. Mas a prefeitura já coloca, já tem um campinho, tem muita nota fiscal que a prefeitura já está dizendo que tem retenção, enfim. Coloca novamente, deixa isso claro. Quanto mais clara a questão de retenção, de alíquota, se tem retenção ou não, melhor, para a gente não ter problema, tá bom? Então, fica sempre ciente disso. Simples Nacional tem retenção e a alíquota é a do mês anterior. Onde é que a gente vê a alíquota do mês anterior? No extrato do DAS. Você chega lá no mês anterior, por exemplo, como eu disse, a gente está em fevereiro, vai emitir uma nota em fevereiro, vê em janeiro, qual era a alíquota que ele estava pagando? Era 2? Era 2,5? Era 3? Então coloca lá, tá bom? Segundo, na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser aplicado pelo tomador a alíquota efetiva de 2%. A empresa está começando, então 2%. Ele já coloca lá. No início da atividade da empresa, abriu a empresa, vai emitir uma nota que o serviço tem retenção, 2%. Terceiro, na hipótese do inciso 2 deste parágrafo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa de pequeno porte, prestadora do serviço, efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subsequente ao do início da atividade em guia própria do município. Eu coloquei que ia ser 2%, mas a primeira nota foi um valor muito alto.
Então, eu não comecei nem na casa dos 2%, comecei na casa dos 3%, mas tinha informado que era 2% na nota. Então, eu vou recolher essa diferença na própria guia do município. Como os municípios hoje tudo é digitalizado, você faz tudo pela internet, então vai recolher essa diferença. O próprio prestador, aí no caso nem é o tomador, aí é o próprio prestador vai recolher essa diferença entre o ISS retido e o efetivamente devido na guia própria do ISS da prefeitura. Então vamos lá. Quarto, na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá retenção a que se refere o caput deste artigo. Exemplo, pessoal, MEI. Vou repetir. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá retenção a que se refere o caput deste artigo. MEI é valor fixo. O ISS é valor fixo, o INSS é valor fixo. Não se retém ISS de MEI por valores fixos mensais. MEI não tem variação. Se o MEI prestar serviço de R$1.000, de R$10.000, o valor é mensal. Valores fixos mensais. Não se retém de MEI. Então, se você assessora MEI, quando ele prestar serviço, alguém falar em retenção, você já sabe a base legal. Não se retém de MEI. Inclusive, já manda até teu cliente, enfim, colocar na nota fiscal, tá bom? Eu sempre peço para os clientes colocarem na nota fiscal a redução, a isenção, a alíquota, enfim, eu já assessoro os clientes para eles colocarem. Então, deixa claro na nota fiscal. Já deixa claro para não ter nem a hipótese de perguntar, para não ter nem essa pergunta. Já está claro. Você tem um artigo, você tem a lei, então coloca aí, tá bom, pessoal? Vamos lá para o quinto. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar, atenção pessoal, se a empresa do Simples Nacional não informar a alíquota do que trata os incisos 1 e 2 deste parágrafo no documento fiscal, aplique-se a alíquota efetiva de 5%. Pessoal, atenção. Muita gente fala de planejamento tributário e tal. Planejamento tributário, pessoal, é isso. A gente está vendo na prática aqui. Não é economia de impostos? O seu cliente paga 2%, o seu cliente paga 2,5%, o seu cliente paga 3%. Você não observou a norma? O tomador lá pode e vai reter 5%. Vai perder dinheiro, o seu cliente vai perder dinheiro. A empresa que você trabalha vai perder dinheiro. Então, uma simples informação que você está tendo aqui agora. Então, já fica atento. Emitiu nota, coloca a alíquota do ISS e a alíquota do mês anterior, no caso de empresa do Simples Nacional, tá bom? Então assim, não tem o que fazer, Simples Nacional, olha do mês anterior e coloca, porque se não colocar, a alíquota vai ser a de 5%, vai ser a maior alíquota. Então, há uma sugestão que você pode colocar, um exemplo de descrição que você pode colocar na nota embaixo, retenção de 2% de ISS conforme faixa inicial do Simples Nacional. Coloque isso lá. Ah, mas a prefeitura já coloca. Seja redundante. Coloque de novo. Informe. Porque depois que retiver a mais, vai ser dor de cabeça para recuperar. Isso se recuperar. Tá bom, pessoal? Então fica atento a isso. Vamos ver na prática. Como eu estou falando, esse curso aqui é um curso diferente. É um curso que tenta ser o mais prático possível. Retenção não é só legislação, tem a parte prática do sistema. Então vamos para o sistema agora ver como é que a gente faz essa apuração do imposto como prestador. Como é que a gente tira? Prestei um serviço, foi tomado, como eu do Simples Nacional, tiro esse serviço lá do PGDAS para não pagar ISS novamente. Vamos lá. Fala pessoal, falando agora na prática da apuração do PGDAS, né? Então a gente está na aula de Simples Nacional, como um prestador teve o imposto retido. E aí eu preciso fazer a apuração. Então é aqui, quem trabalha com Simples Nacional já sabe, quem não trabalha é aqui que faz a apuração, que você informa a atividade. Então o nosso objetivo não é falar sobre Simples Nacional, é falar sobre retenção. Então, prestação de serviços exceto para o exterior.
Estamos fazendo a apuração de uma empresa que teve o ISS retido, certo? Então, prestação de serviço exterior, a nossa empresa vamos considerar que é sem fator R. Se for com fator R é a mesma coisa, mas enfim, vamos considerar que é sem fator R. Então, pessoal, olha, não sujeito ao fator R, tributado pelo anexo 3 com retenção / substituição tributária. Pessoal, teve o ISS retido da sua empresa, que você assessora, que você presta serviço, informa aqui. Se você não informar aqui e informar aqui, você vai pagar o ISS novamente. Você vai pagar o ISS novamente. Se seu ISS foi retido, você tem que informar nesse campo. Olha, com retenção / substituição tributária. No anexo, se tiver anexo sujeito ao fator R, também tem o mesmo campo, pessoal. Então, fica atento a isso, porque a gente fala tanto de planejamento tributário, e aqui é o planejamento tributário na prática, né, pessoal? Então, você vê que se eu marcar isso aqui com meu imposto retido, vai pagar 2 vezes, tá bom? Então, fica atento a isso. Teve retenção de imposto, ó, paga aqui, ó, clica aqui, ó, porque aí vai apurar sem o ISS, porque o ISS já foi retido, seu cliente não vai pagar 2 vezes. Só para deixar claro, aqui é o caso que você sem retenção, mas o ISS vai ser devido em outro município, tá? Então, artigo 3, você prestou algum serviço que não teve retenção, mas o ISS não vai ser devido no seu município, vai ser devido em outro município. Aí você vai marcar aqui e colocar qual é o município que seu ISS é devido, tá? E você vai ver que a gente colocando aqui nem gera o campo de ISS. Por quê? O ISS foi retido, então nem gera. Então fica atento. Parece uma coisa simples, mas muita gente coloca aqui. Teve o ISS retido e ainda clica aqui e vai gerar automaticamente, né, porque o sistema já calcula, vai automaticamente gerar ISS. E aí o cliente paga ISS 2 vezes, porque foi retido e porque informou aqui no PGDAS, tá bom? Mas como a gente é especialista, a gente é estudante, teve retenção de ISS na sua empresa, informa aqui, com retenção. Estou usando como exemplo sem fator R, mas pode ser com fator R, pode ser outros anexos, enfim. Informar sempre se teve retenção, tá bom? Fica a dica aí e vamos ficar esperto. Vamos para a próxima aula. Dando continuidade aqui à nossa aula sobre retenção do ISS no Simples Nacional, agora da ótica do tomador do serviço. Simples Nacional tomando o serviço, né, pessoal? Então aqui não há nem o que se falar. Se o serviço tomado se encaixar nas hipóteses de retenção, deve reter normalmente. Então, pessoal, tomou um serviço que você viu na legislação, na lei complementar, na lei do seu município, que aquele serviço que a empresa do Simples Nacional está tomando deve ter retenção, então tem que ter retenção. Seja de Simples Nacional, seja de lucro real, seja de lucro presumido, empresa do Simples tomando, ela deve reter, se couber, evidentemente, retenção. Retém, vai no seu sistema da prefeitura, existem obrigações acessórias como DMS, etc. Vai no seu sistema da prefeitura, calcula a guia, faz as obrigações que tiver, a guia vai ser gerada e você paga. Não tem problema, entendeu? Mas o Simples Nacional tem que reter quando é um serviço que caiba retenção, evidentemente. É isso, vamos para a próxima aula.